beleza. O Eric não veio trazer essa notícia que o Lula está eleito? É isso mesmo, Eric. O Lula Será, está chat? eleito, matematicamente eleito. Não tem chance do Bolsonaro virar essa eleição. Nenhuma. Zero. E assim, ó, e mesmo que o Lula não esteja, digo assim, matematicamente eleito, a tendência, né, gente, ela foi no início, aquilo que eu falei lá no início, vai começar a virar, e o Lula, mesmo que mais lentamente, ele vai subindo e o Bolsonaro vai caindo, então... Não, eu aposto R$1 milhão aqui com quem quiser que o Lula tá eleito. Tu tem R$1 milhão, Eric? Não preciso, porque o Lula tá eleito. Assim, querendo ou não, né? Os fatos não ligam para os nossos sentimentos. E vamos lá. Só uma coisa interessante, que o Bolsonaro agora, ele não vai chegar nos 57 milhões que ele fez da outra vez. Sim. Né? Exato. Então Ele mostra que assim... votos. E esse 1 milhão de votos que foi de um lado para o outro, se viesse para o Bolsonaro, era diferente. Mas Sim. está aí o Lula com menos de 51% dos votos, está se reelegendo. Mas, gente, já que a gente está aqui conversando com o Eric, ele é o nosso último convidado da noite, e já que o Lula ganhou, né, pelo menos vamos falar de coisa boa, Eric. A gente teve coisas boas acontecendo nessa noite. Uma delas foi que o governador do Rio Grande do Sul se reelegeu, Eduardo Leite, com 57% dos votos, mais do que as pesquisas diziam. O Eduardo eu posso Leite... fazer um comentário sincero sobre o Eduardo? Pode. Por favor. Eu não entendo. Quer eu dizer, não entendo como o capixaba. O capixaba não, o rio-grandense. Olha só, tu tá lembrando que a gente é 19 horas da noite, Eric, tá? O teu comentário sincero, ele tem uma restrição de horário. Sim. Ele é adequado para esse horário do dia? Ele é apropriado. Eu não entendo como entre um cara muito bem apessoado, né, e um careca que tem nome de chuveiro e de Pokémon, o gaúcho ainda tava em dúvida, cara. Eu não consigo entender nem esse segundo turno, sinceramente. Tá, mas tu entende que o Lula e o Bolsonaro foram pro segundo turno e o Lula se reelegeu presidente? Não, sim, mas são duas figuras assim que governaram o país, né? E o Bolsonaro, ele quebrou uma... A mentalidade... Não queira entender a mentalidade do brasileiro. O Lula, ele quebrou uma grande tradição agora, né? Que é da reeleição do presidente da República. Exatamente. A primeira vez na história que um governador do Rio Grande do Sul se reelege. Isso. E a primeira vez que um presidente brasileiro perde a reeleição. Perde a reeleição. Exatamente. E a primeira vez que o Espírito Santo vota diferente de presidente para governador. É? É. A gente votou Bolsonaro presidente, a gente não, né? Os capixabas, e Renato Casagrande governador, chutaram o Manato, porque, assim, o cara é incompetente, né? Eu vou receber até ameaça de morte do gabinete do Manato, foi bizarro. Eric, bom, aqui ó, o Mauro mandou, sai do Espírito Santo e vem pro Rio Grande do Sul, Eric. Eu não preciso, o Casagrande tá reeleito, se ele não tivesse eu iria. Justo. Quer dizer que o Eduardo Leite não é tão bom o suficiente a ponto de você vir embora? Acho que não, assim, o Eduardo Leite, ele tá casado com um capixaba errado, né? Ele tem um noivo dele aí, veterinário, podia ser eu. Gente, o noivo dele não é veterinário, ele é médico pediatra. Ele é pediatra? Então ele tá com outro já? Poxa, tu tá chamando as crianças de animal, Eric? Eric, mas o que é isso? Isso foi algumas são. Algumas tu não gosta de crianças, Eric? Eu adoro crianças. Não, ele é um médico veterinário, um médico pediatra, até o ponto que eu saiba. Mas enfim, tá, e me diz mais coisa sobre a eleição no Espírito Santo. O Renato Casagrande, ele é uma pessoa legal, ele é uma pessoa de esquerda alinhada ao Lula. O Renato, ele é uma espécie de esquerda europeia que não se vê no Brasil, de forma alguma. E ele é um grande nome dos fundadores do PSB, mas ele lutou sozinho, praticamente, na Nacional, contra a aliança com Lula e com o PT. Uhum. Definitivamente. Então não tem como colocar ele no mesmo balaio. Obviamente que ele perdeu a luta e ele teve que se submeter. Mas ele não fez campanha pro Lula, não colocou o PT em nenhuma das suas propagandas, nem na TV, nem santinho. Teve muito voto Bolsogrande, Bolsonaro e Casagrande, porque o governador tem a tradição de trabalhar com o presidente que for. Ele governou com Dilma, governou com Bolsonaro e vai governar agora com Lula. Uhum. E o governo dele foi razoável? Foi legal o governo dele? O governo dele é assim, o segundo melhor que o Estado já teve. Só perde pro antecessor dele, que é o Paulo Artung.
Uhum. E o Paulo Inclusive, Artung, por onde anda? o Paulo Artung, ele, depois da greve dos PMs em 2017, que ele fez uma operação e ele decidiu não passar os poderes para o vice, porque isso é só alguns dias. Então a PM aproveitou para fazer uma greve, assim, criminosa. E, assim, acabou com a popularidade do governo do Paulo Artung. Ele decidiu não buscar reeleição, também era o seu terceiro mandato já, né? E ele, hoje em dia, ele fica aí palestrando por aí. Ele também é o mentor político do Luciano Huck. Sempre que vocês veem o Luciano Huck falando que vai ser presidente e tal, é coisa do Paulo Artung. Sim. E me diz uma coisa, aí o Manato no primeiro turno, ele liderou ou foi o Renato Casagrande? Não, o Renato liderou, mas tinha muita gente com grande esperança que o Manato virasse, porque no segundo turno era muito mais fácil colocar a cara do Bolsonaro mesmo, dizer que ele era o único governador do Bolsonaro, porque no primeiro turno tinha o Guerino Zanon, que também disputava esse espaço bolsonarista. E foi bizarro, todos os governadores que perderam apoiaram o Manato e ele não conseguiu ultrapassar o Casagrande, sendo que os votos não foram transferidos como eles esperavam. E como é que o Manato era? Tipo assim, ó, a gente estava falando ali com o Pradines agora há pouco, e a gente até comentou assim, ó, da similaridade entre a Marília Reis e o Onyx Lorenzoni, porque eles eram mais ou menos uma macacação assim a nível federal, que ela era só a candidata do Lula, o Onyx era só o candidato do Bolsonaro, e não tinha muito o que eles falassem, assim. Cara, o Manato... Só um momento. É para confirmar, de fato, ele é pediatra, não é veterinário. Então, foi confirmado, mas não acreditou em mim. Eu sei que não. Ele procurou informações extras, tá vendo, né? Não, eu tô trazendo a confirmação para trazer mais uma seriedade para Cal. Porque eu não sou sério o suficiente, Bruno. Então, te cancelo. O Juan. Bruno, o Juan, é a primeira dama do teu status. Como é que tu não sabe quem aqui, é, Bruno? O Juan falou: eu adoro crianças, Zanon Eric, antes do cancelamento. Não. E aqui, ó. Menos de 18 anos, por favor, não mande DM. Isso. Convidado do MBL chama crianças de animal. Algumas são animais, né? Não vamos, convenhamos aí. A Laurinha Bolsonaro é um animal. Coitada, ela não tem culpa dos pais que tem. Ela vai ficar muito triste que ela não ganhou uma mansão de 6 milhões, né? Antes do pai ser preso. É verdade. Quando ela mas depende, porque assim, ó, se toda a família dela ser presa futuramente, ela, como ser criança, ela não pode responder pelos crimes. Então ela pode e ela pode se transformar numa grande liderança neo-bolsonarista no futuro. Mas ela não vai ter uma mansão de 6 milhões. Pois é, ela vai ficar muito magoada com isso. Enfim, respondendo a pergunta, o Manato era só o candidato do Bolsonaro, não tinha nada demais. O cara teve 4 mandatos que deputado federal não produziu nada. A lei mais importante do cara era uma lei que, se você divorciasse, tinha que plantar uma árvore. Um negócio bizarro, assim. E ele era de esquerda, inclusive. Ele era do PDT e se orgulhava de ter pedido voto para Dilma e para o projeto do PT. Além que o cara fez parte de grupo de extermínio, né? Que aterrorizava antes do governo do Paulo Artung. Quando o Paulo Artung acabou com isso. Então, assim, é um retrocesso que era inimaginável. Eu realmente considerava me mudar daqui se o Manato vencesse. Até porque eu estaria na lista negra do governador. Eu escapei de uma possível tentativa de assassinato do Manato. Tá, e falando em escapei, qual é a perspectiva que tu vê agora, tanto aí no Espírito Santo, mas também do MBL nacional como um todo, no governo do Lula? Escaparemos? Cara, escaparemos. A gente sempre sobreviveu. A gente sobreviveu a Dilma, ao Temer e o Bolsonaro. É um claro exagero achar que a gente ia morrer de vez. Tanto com o Lula, tanto com o Bolsonaro, a gente vai sobreviver, vai ter muitos precalços, muita perseguição judicial e tal, mas nada que a gente não seja acostumado. E tu veio assim, ó, por exemplo, aí no Espírito Santo, digamos assim, algum desafio em particular para o MBL daí? O que tu acha que tem que fazer baseado nesse cenário estadual que se consolidou com o Renato Casagrande? Como é que tá, digamos assim, existe de certa forma, uma direita independente aí no Espírito Santo ou não? Ou é meio que só o MBL? Não existe, é só o MBL.
Tem aí a direita bolsonarista e a esquerda que ela é fraca, a esquerda real, PT, PSOL, fraquíssimos. E tem essa esquerda europeia do Renato que é muito difícil de combater, porque qualquer coisa que a gente discorde são coisas pontuais, programais, não é nada absurdo igual costuma ter. É a mesma situação que vocês vão ficar com o Eduardo Leite, por exemplo, aqui a gente vai ficar como núcleo. Coisas pontuais de discordâncias, mas sem uma grande oposição, o que também traz dificuldades para crescer como núcleo. Você acabou de ver um corte do MBL News RS. Não se esquece de curtir o vídeo, botar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal.